É nosso convidado Ricardo Jorge Pinto, comentador da RTP. Olá, Ricardo, bem-vindo. Almeida Santos é uma das figuras mais importantes da política pós-25 de Abril, como aqui ouvimos. Sim, e para além disso, dentro do Partido Socialista, tornou-se um verdadeiro senador. Juntamente com Mário Soares, era um dos grandes porta-estandardes do partido e a sua voz era ouvida com muita atenção, sobretudo nos momentos mais críticos da vida do partido. Além de ser também uma pessoa que assumia claramente as rupturas sempre que elas eram precisas de fazer. Almeida Santos não ficará certamente reconhecido por ser um diplomata de consensos, mas alguém que, pelas suas convicções, lutava por causas, mesmo que elas, por vezes, o tivessem de afastar daquilo que era a linha de rumo de direção do seu partido. E, de resto, estas eleições presidenciais, em que ele está ao lado, ou esteve ao lado de Maria de Belém, é exatamente mais uma vez prova disso. Com uma parte importante da direção do Partido Socialista ao lado de Sampaio da Nova, apesar da declaração de apoio equidistante a Sampaio da Nova e a Maria de Belém, a verdade é que Almeida Santos, na sua última intervenção pública, fez questão de referir exatamente essa sua convicção de que Maria de Belém era a melhor candidata, não apenas para o partido, mas para o país, segundo a sua perspectiva. Já começou a influenciar a campanha eleitoral, este facto e este desaparecimento? É evidente, isso seria inevitável. Depois dessa declaração de apoio, Maria de Belém está a fazer aquilo que legitimamente pode fazer, que é reclamar esse apoio, recordar esse apoio, numa altura em que, como eu há pouco recordava, muitas das figuras maiores do Partido Socialista nesta atual direção estão maioritariamente ao lado de Sampaio da Nova, e isso claramente vai acompanhar agora a candidata que foi presidente, a seguir a Almeida Santos do Partido Socialista, até ao final deste período de iniciativas. Mas já está também a afetar a campanha de Sampaio da Nova, que certamente não queria ficar atrás naquilo que era o reconhecimento do valor de Almeida Santos para um dos partidos onde ele sabe que irá também cativar muitos dos seus votos. Morreu um dos construtores da democracia portuguesa. Certamente, juntamente com Mário Soares dentro do Partido Socialista, juntamente com Álvaro Cunhal, com Freitas do Amaral, com Sá Carneiro, era esse o painel de que nós nos recordámos que esteve na primeira linha da afirmação da democracia depois do 25 de Abril de 74. E sobretudo numa área que é particularmente sensível em Portugal, que é a área da legislação. Ele foi um legislador nato, muitas das leis têm, para o bem e para o mal, a sua pena, e isso certamente vai ter que ser reconhecido. Esteve em grande parte por trás daquilo que foram as afinações à Constituição em 82 e o seu papel aí foi muito importante, como foi também muito importante e ainda hoje é tema de grande debate o seu papel na descolonização. E há aqueles que consideram que ele fez o que era possível fazer naquele contexto e naquele momento, e há aqueles que consideram que ele contribuiu em parte importante para aquilo que não foi um bom processo de descolonização e que deixou marcas que em alguns casos ainda hoje perduram. Falávamos há pouco que já vai deixando marcas na campanha eleitoral. Gostava também de saber a tua opinião sobre o facto de Maria de Belém não ir participar hoje no debate de logo à noite com todos os candidatos. É uma decisão que temos que respeitar, eventualmente ela não se sentirá nas melhores das condições para estar nesse debate e, portanto, é uma decisão pessoal. Sampaio da Nova também já anunciou que vai cancelar algumas das suas iniciativas, nomeadamente para hoje, e isso tem que também se respeitar como um sinal de homenagem a Almeida Santos. Agora, também me parece que isto não pode de todo terminar esta campanha. De resto, o Almeida Santos seria o primeiro a defender que esta campanha deve prosseguir e que os candidatos devem continuar com o seu entusiasmo na defesa das suas ideias, independentemente da proximidade ou afastamento relativamente a Almeida Santos. Por aquilo que já disseste relativamente à personalidade e aquilo que marcava Almeida Santos, é uma figura que fará falta ao PS? Certamente que sim, é um senador, era alguém que era ouvido, que era escutado pelas várias direções, estivessem elas mais em sintonia ou menos em sintonia, e Almeida Santos, mesmo relativamente a outras figuras de grande protagonismo, o caso de Mário Soares, era sempre uma espécie de conselheiro que em última hora era ouvido para que se fossem tomadas as grandes decisões. Há aqui um dado novo, que é Marcelo Rebelo de Sousa, a não dar certezas de que vai participar no debate de logo à noite.
Bem, se começam a faltar estas figuras, que são as mais proeminentes na campanha, eu diria que esse debate acabará por se esvaziar e valer de muito pouco, ou ficarem apenas figuras que não são, até do ponto de vista das sondagens, aquelas que têm maior possibilidade de vitória. E agora, independentemente das intenções, e não de todo quero questionar as intenções para este cancelamento ou para esta não comparência, a verdade é que, do ponto de vista político, para estes candidatos, esta campanha já começava a parecer um pouco exausta e este intervalo e até a sua ausência eventual neste debate lhes pode ser favorável, na medida em que as pessoas já estão um pouco cansadas de uma certa repetição de ideias e, sobretudo, também até de uma certa escalada de ataques pessoais que, muito provavelmente, se poderia repetir no debate de logo à noite. E aí, se eventualmente se vier a confirmar a desistência de alguns destes candidatos, isso acabará por os beneficiar naquilo que é a sua estratégia de apelo ao voto nesta reta final. Mas, como eu digo, isto independentemente das razões absolutamente legítimas e muito respeitáveis de cancelar apenas por respeito a Almeida Santos. O que mais destacas no percurso de Almeida Santos é o papel de legislador e também, como dizias há pouco, o papel na descolonização? Sim, eu diria que esses são dois marcos importantes, para além de outros, porque é preciso recordar que ele teve vários cargos na administração central, foi ministro de várias pastas, conhecia como ninguém o funcionamento do aparelho do Estado, o seu papel como conselheiro de Estado em vários momentos foi também muito importante, mas há esses dois que eu destacaria. A questão da descolonização foi uma das questões mais sensíveis a seguir ao 25 de Abril e uma das que ainda hoje deixa marcas. Há quem claramente o culpabiliza por muitos dos erros que foram cometidos, como há quem o elogie pela coragem que ele teve em dar um passo que, até do ponto de vista da imagem externa de Portugal, era absolutamente fundamental nessa altura. E, em segundo lugar, a questão do seu papel de legislador. Ele era um advogado com muita experiência, trazia uma linguagem jurídica importada de Moçambique, onde tinha estado, que foi extremamente útil para o momento inicial de arranque da Constituição e depois dos primeiros aperfeiçoamentos da Constituição. E é preciso recordar aqui também que a questão legislativa em Portugal é muito sensível e esta referência que eu aqui faço é a referência que tem todos esses aspectos positivos que obviamente nós colamos a alguém que esteve interessado em contribuir para uma boa legislação, mas é preciso também colá-lo para aquilo que há de negativo e todos nós sabemos que a legislação em Portugal tem inúmeras falhas e ainda muito recentemente, por exemplo, a propósito da questão da limitação de mandatos autárquicos, nós reconhecemos mais uma vez que havia ali falhas, omissões que são absolutamente incompreensíveis num regime democrático e também aí Almeida Santos, se tiver alguma responsabilidade, tem-na mais do que outros, na medida em que ele foi um dos que mais, de forma mais profícua, atuou nessa área legislativa. Um socialista que disse sempre o que pensava? Parece-me que sim. Obviamente isso só ele é que poderá confirmar, se eventualmente às vezes por razões táticas terá encostado aqui ou além um pouco à margem das suas convicções, mas do ponto de vista público essa foi sempre a imagem que ele deu e foi sempre esse o exemplo que ele tentou transmitir. Por vezes com um sentido de humor, com algum cinismo que sequer era percebido entre as linhas nas declarações que fazia, mas a verdade é que ele procurava sempre as suas convicções mais do que a questão dos consensos, e aqui permito-me discordar da declaração que há pouco Marcelo Rebelo de Sousa fez. Não me parece que Almeida Santos ficasse conhecido pelo seu exemplo de consenso, mas mais pelo seu exemplo de convicção, mesmo quando essas convicções, como acontece agora com estas eleições presidenciais, o afastam, neste caso, por exemplo, do atual presidente do Partido Socialista que está a apoiar Sampaio da Nova. E não foi isso, como noutros momentos também não foi, que o fez esquecer as suas causas, as suas convicções, mesmo sabendo que poderia estar, como está, a causar algum embaraço ao Partido Socialista com essa sua posição. E, aliás, Almeida Santos apoiou a candidatura de Maria de Belém quando o Partido Socialista sempre afirmou que só o vai fazer uma segunda volta. Sim, e quando, como eu dizia, figuras como o atual Presidente Carlos César ou a Secretária-Geral adjunta do Partido Socialista estão ao lado de Sampaio da Nova, ele fazer esta incursão colando-se a Maria de Belém é de alguém que percebe
que mais importante do que estar em sintonia tática num determinado momento com a direção do Partido Socialista, o importante é afirmar os seus valores. A verdade é que há também ali um rastro de lealdade entre Maria de Belém e Almeida Santos. É preciso também recordar que Maria de Belém sucedeu Almeida Santos na presidência do Partido Socialista, um cargo que ele ocupou durante muitos anos, e percebia-se a cumplicidade entre ambos já na altura em que se fez essa transição de pastas de um lugar que simbolicamente é muito importante dentro do Partido Socialista. E, portanto, seria até também estranho que, tendo em conta esse passado, Almeida Santos estivesse agora ao lado do independente, havendo uma ex-presidente do partido a concorrer nestas eleições. Ricardo Jorge Pinto, obrigada pela tua participação.